Alô, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais uma live e hoje eu recebo um convidado super especial, um, um amigo, um amigo mesmo, super guitarrista, que foi meu contemporâneo na Unirio e já daqui a pouco ele chega aí e a gente vai bater um papo super interessante aqui sobre harmonia, sobre improvisação, etc. Tá? O papo com certeza hoje vai render muito e vai ser muito bom. Então preste atenção, você que está assistindo, principalmente você agora, vou falar com o futuro, hein? Vou falar com você que está aí no futuro assistindo essa gravação, hein? Está assistindo a gravação. Espera aí um pouquinho que a gente já vai começar, tá? Opa, Diogão entrou aí também. Diogo, tudo tranquilo? Olha, a gente tem um convidado super especial, meu amigo Marcelo Figueiredo, grande guitarrista, grande músico da pesada. Vocês vão curtir muito. Eu vou até já fazer aqui a solicitação e a gente já vai começar, ok? Vamos nessa. Vamos lá. Chamando. Opa. Marcelo. Fala, Tiagão, preciso virar a câmera. Opa, Aí. agora foi, bicho. E aí, Tudo bicho? certo, meu irmão? Tudo E aí, bom, cara? tranquilo? Pô, tudo certo. Pô, que saudade de você, rapaz. Pois é, cara, pois é. Quanto tempo, né? A gente não se fala faz tempo, né? Pois é, Thiago. Convite. Como é que estão as coisas? Você tá me ouvindo bem aí, bicho? Tá me vendo Eu, bem? pô, tô te ouvindo muito bem. Deu uma travadinha aqui no vídeo, mas já voltou. Ah, então maravilha. Maravilha. Show de bola. E aí, como é que estão as coisas? Me conta aí. Cara, tudo caminhando, bicho. Tudo É? caminhando. Aqui a casa tá. Apesar dos pesares, né? A casa tá em festa, porque tem um bebezinho de Ah, oito eu fiquei meses, né? Sete sabendo. meses aqui. Fiquei sabendo. Isso é uma Pois maravilha. é, pois é, cara. Uma alegria, um trabalhão, né? Mas é uma Ah, alegria, pô, uma aventura, né? você vai Então, passando de fase. pois é, já percebi. É tipo improvisação mesmo, né? Você começa com aquele Você negócio, né? Você vai começa tocando um aprendendo conforme você acorde, vai depois toca fazendo. outro. É. Exato, né? Exato, exato. Aham. E aí, cara, eu tô na casa do meu pai aqui, porque eu tô com todos os sintomas do Covid, né? Eita, E aí eu tô aqui quarentenado, tô no quarto da minha irmã, ela cedeu aqui o espaço, que é um pouco mais afastado da casa, então eu tô aqui ainda, já tem uns 4, 5 dias que eu tô nessa, já estive pior, né? Hoje estou um pouco melhor, parece que o resultado sai amanhã, então a gente tá tomando todas as precauções, né? Enfim, eu mas estamos tive nessa aqui, Covid. tamo... Você teve, bicho? Eu tive. Durou umas 3 semanas, Caramba, assim. é Diagnosticado, nem mesmo? fiz o teste, mas Caramba. durou umas três semanas, assim, que eu fiquei mal. Depois, ainda continuei com os sintomas mais umas 2 semanas. O negócio é doideira. Pois é, Doideira. pois é. Mas Imagino, tem que imagino. fazer, tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Com certeza, com Então, certeza. vai dar tudo certo. Aqui, Vai sim. deixa eu te falar. Então, você, cara, eu queria bater um papo com você a respeito de improvisação e queria te perguntar assim, é, a pergunta que todo mundo sempre faz, assim, quando vem alunos que vêm assim, eles querem saber o que que você pensa. Essa pergunta você já deve ter ouvido demais, né? Uhum. O que que você pensa para improvisar ou quando você está improvisando num tema, sei lá, pensar numa coisa mais
mais simples, assim, tocando um tema standard. O que você pensa Uhum. para improvisar? Olha, Thiago, vamos lá. Em diferentes momentos assim da caminhada, eu pensava coisas diferentes, né? A gente vai pensando coisas diferentes enquanto tá Uhum. tocando. Mas assim, hoje em dia, eu ouvi os mais velhos falando, me dando essa resposta, porque eu também em algum momento fiz essa pergunta, né? E os mais velhos Aham. falavam assim, cara, eu penso em música, né? Na hora que eu tô improvisando, eu tô Isso. pensando na música, né? A gente ouviu isso, né? E aí tinha hora que, né, você é muito novo, assim, tocando, você, beleza, mas assim, você quer entender, né? E Uhum. eu confesso para você, assim, que hoje eu entendo exatamente essa frase e eu tô pensando em música, tô pensando em melodia, tô pensando em ritmo, né? Tô pensando em harmonia. Obviamente que para a gente adquirir essa, vamos dizer assim, essa capacidade, né, que é com muito exercício, com muita prática, você precisa pensar muito, né? Que é o momento que você está estudando. É. Que é exatamente É. você estuda para na hora não pensar, né? O Michael Brecker tem uma Aham. frase que ele fala isso, né? Perguntava, pô, mas você, bicho, você estuda pra caramba, não sei o quê. Não, eu estudo, eu penso muito na hora que eu tô estudando para quando eu estiver tocando eu não pensar em nada, né? Então é mais ou menos isso, né? Isso aí, isso aí, isso aí. É Isso aí, mais ou menos eu acho que essa é igual onda. falar, né? É igual falar uma Exato. língua estrangeira, por exemplo. Quando no início você tem que pensar, né, para montar as frases e tal, encaixar, mas depois você tem que buscar é, internalizar aquilo para não pensar mais. Na verdade, você só vai falar com naturalidade, com confiança, quando você não estiver mais pensando. É óbvio que você está pensando, né? Porque alguma coisa está acontecendo dentro. Não é mais consciente, né? Não tá mais no consciente. Inclusive, você estava falando disso, citando aí o Michael Brecker. Eu vou aproveitar e vou citar também o Gary Burton. Pô, Gary Burton falou o seguinte: o nosso cérebro, ele tem nossa mente, eu não sei explicar direito, ela tem uma área do consciente e a área do inconsciente. E a área do inconsciente é muito maior. Você pode comparar com um iceberg, né? O iceberg, a parte de cima hum, ali seria o consciente. A parte de baixo, que é muito maior, seria o inconsciente. Então, o nosso inconsciente é muito maior do que o consciente. E você tem certeza de que você masterizou uma habilidade quando você passou ela para o inconsciente. Isso é teoria dele, frase dele. Quer dizer, eu não sei pô, se é teoria, isso deve ser teoria de neurocientista, né? sim, sim, mas faz Alguém muito falou e tal, sentido, ele cara. deve. Porque isso. Exatamente, quando você passa para o inconsciente essa informação, aí você faz com naturalidade. Por exemplo, você que está com filhinha pequena, eu sempre dou esse exemplo. Você que está com filhinha pequena e daqui a pouco você vai perceber, está com 7 meses, você É, falou, né? Então, tá com sete uhum, meses, daqui a pouco você vai chegar nessa fase de começar a andar. A minha filha está com 6 anos. A minha uhum. filha começou a andar no dia do aniversário da minha mulher. Olha só que coisa legal, né? Foi um presente, Que que presente de bacana. Cara, tá dando aniversário, uma né? falhada aqui, E cara. eu Não sei tava, se é a eu minha tava, internet. Você tá me ouvindo bem? É porque às vezes tá dando uma picotada e eu eu tô te, perco o que você tá falando. eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, tô. Ah, agora Agora melhorou, acho que um tá. pouco. Maravilha. Melhorou. Acho que Então, retoma aí. aí eu tava falando negócio da criancinha quando ela tá andando. Eu tô aqui trabalhando. Daqui a pouco eu vi, a minha filha estava lá dentro, ela já estava engatinhando a casa toda, eu estava sozinho com ela. Eu estou aqui trabalhando aqui no computador, daqui a pouco eu vejo uma cabecinha assim passando. Aí eu olhei, era ela. Aí ela É. andando assim, aí caía ainda, entendeu? Aí eu peguei o galão de água, coloquei no meio do caminho, que aí ela vinha da porta, se apoiava na porta, aí corria um cadinho, pegava o galão, aí depois do galão ia até a outra porta e ia circulando assim, da cozinha para a sala, da Ah, cozinha para a sala. E assim, daquele dia em diante ela passou a andar. Então, quer dizer, naquele momento, o
que eu quero dizer? Naquele momento, com certeza, aquilo era uma atividade que ainda não estava no inconsciente. Que ainda precisava raciocinar. Não, vai uma perna, vai a outra, o braço, peraí, equilíbrio, para conseguir fazer. Mas chega uma hora que vai para o inconsciente, né? A gente passou por isso, todo mundo, só que a gente não lembra, a gente era muito pequeno, mas a gente passou por isso, com certeza. E hoje, se você costuma dizer que se você pensar nos movimentos que você faz para subir uma escada, você não sobe, você cai. Porque são muitos movimentos. Né? É o pé, é a perna, é o braço, não sei o quê. Então é um conjunto de coisas que já está, é um movimento que já está automatizado, internalizado e no inconsciente. Né? E a mesma coisa vai acontecer na improvisação. Quando você chegar nesse nível de conseguir jogar essa informação para o inconsciente, aí a gente chega naquela primeira frase que você falou, que é, o que você pensa para improvisar, bicho? Aí o cara já é super experiente, ele vai falar, eu penso em música, estou pensando em melodia, entendeu? Mas antes, lá atrás, ele estava pensando, acorde alterado, escala alterada, opa, acorde não sei o que, outra escala aqui, não é? E aí, nesse momento, ainda fica mecânico. Sim, sim. E assim, lembrando que, é claro, né, quando você adquire, né, uma nova palavra ou um novo movimento, vou pegar o termo que você está usando, né? Você vai dentro da, né, deixa eu ver aqui, deixa eu ver um exemplo. Você aprendeu a pular da cadeira, bicho. Né? A sua filha aprendeu a subir na cadeira e pular da cadeira. Cara, ela vai chegar no sofá, ela vai querer pular do sofá. Ela vai chegar no banquinho ali, ela vai subir no banquinho e vai querer... Ou seja, ela vai praticar aquele novo movimento que ela aprendeu. Então isso serve pra gente também. Apesar de estar pensando música, a gente está sempre adquirindo novos gestos, né, musicais, novos movimentos, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com harmonia, com ritmo, que aí você se força, né? Você se coloca nessa... Até isso entrar no inconsciente, como você está falando, né? Então, assim, porque não é uma coisa também estática, né? Assim, você está em constante esforço para colocar esses gestos ali de alguma maneira, né? Exercitar aquilo, né? Que é novo para você, enfim. E manipular aquilo, brincar com aquilo, improvisar com aquilo, né? Então, acho que concordo plenamente, Thiagão. Eu acho que é isso aí que para as pessoas que querem desenvolver a fluência, desenvolver fluência no tocar, no improvisar, naturalidade, é isso. É esperar, né? Treinar, praticar e esperar. Tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que ter paciência, né? Para você internalizar os movimentos. Então, assim, agora, obviamente, tem alguns exercícios que aceleram esse processo. Né? Tem, por exemplo, pode ter músicos que tocam há 20, 30 anos e não conseguem ainda improvisar. E tem gente que consegue chegar nesse nível mais rapidamente. O que aconteceu com esse cara que rapidamente, muito mais cedo, ele chegou nessa fluência? O que ele fez? Ele com certeza fez ele praticou certas coisas que levou ele a desenvolver essa habilidade mais rápido e masterizar essa habilidade mais rápido. E assim, eu acredito em algumas coisas. Eu vou citar aqui e depois, se você quiser acrescentar alguma coisa ou comentar, eu acho super válido, porque inclusive esse papo aqui nosso está super interessante. Isso aqui é ouro, isso que você falou aí, tô anotando aqui. Então, uma das coisas que eu considero extremamente importantes é inserção de novas frases. Inserção de vocabulário. Você tem que inserir coisas novas. Né? E quando a gente está falando de improvisação mesmo, a gente está pensando mais em linha melódica. Né? Então, inserção de novas frases. Como é que você faz para inserir novas frases no seu vocabulário musical? Você vai tirar quem sabe. Você vai ouvir quem sabe fazer. E quem você, principalmente também, quem você se identifica. Né? Você vai ouvir
várias coisas e você vai se identificar com certos músicos. Esses músicos que você se identificou, você vai lá e vai escolher trechos e vai tirar. E aí esses trechos que você tirou, você vai analisar o que está acontecendo ali, harmonicamente, melodicamente. Por que ele fez aquilo? Qual é a lógica que aquilo tem com a harmonia? Por que soou bonito? E aí depois que você fez isso, você já entendeu a lógica? Aí você fala, cara, agora eu estou entendendo. O cara fez um acorde menor, sei lá, o cara fez um acorde menor, no momento era um acorde menor e ele fez, sei lá, ele pegou, ele está fazendo um arpejo menor na quinta do acorde, sobrepondo um arpejo. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou pegando já as tensões, já estou, né? Já estou pegando quinta, sétima, nona, 11, até porque se tiver acompanhamento, o baixista já está defendendo a fundamental, se tiver alguém fazendo a harmonia, ele já está tocando as notas importantes do acorde, eu já posso ir mais na ferida. Aí você analisa isso. Se você analisar, você consegue transportar. Se você só tocar, aí vem a minha crítica. Se você só tira uma frase e não analisa, você não reproduz ela em uma situação nova. Porque você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, analisou, transportou. Por que transportou? Porque você tem que ser capaz de tocar isso em qualquer tom. Porque você não sabe qual vai ser a situação em que você vai estar improvisando, se vai ser o mesmo tom, se não vai ser, entendeu? Então, essa ideia musical tem que estar no teu ouvido. Mais do que pensar em notas, ou em casas, ou em nada disso. É pensar no som. Pensar em... Magno! Ô, Magno! Quanto tempo, Maguinho? Pô, que beleza, hein? Que Que prazer ter você aí. maravilha, bicho. Pô, saudade, Maguinho. Beijo pra você, cara. Show de bola. Maguinho tinha que participar aqui também, né? Pô, Que tinha tal? total, total, Tô pra fazendo já caramba. o convite aqui. Pô, eu vou estar assistindo, com certeza. Que legal. Mas então, aqui voltando ao assunto, eu acho que a primeira coisa é essa. Você tem que inserir novas frases no seu vocabulário e Uhum. transportar, analisar e transportar para todos os tons. Opa, lá já deu um prazer todo meu, então com certeza vou conversar com você depois. E transportar para todos os tons. Essa é uma ferramenta assim muito, muito importante. Que a gente aprende isso desde quando começa a estudar improvisação, todo mundo fala, né? Tem que tirar solo, tira solo, tira solo. Só É. que é importante entender como tirar o solo, né? Como que aquilo vai fazer diferença na minha vida? Como que aquilo vai fazer diferença no meu jeito de tocar? Você Uhum. precisa analisar e transportar. Sem dúvida, Tiagão. Pô, sem dúvida, apoiadíssimo. É, no entanto, porque assim, você já está falando de um lugar da improvisação que eu particularmente acredito que ele é bem avançado, eu diria. Uhum. E eu gosto muito de pensar no que seriam os fundamentos para se chegar nesse ponto que você está falando, que é fundamental, a questão da Uhum. transcrição, né? Da Uhum. imitação, a assimilação para você começar a inovar, né? Mas assim, eu costumo falar de improvisação, assim, eu não consigo falar de improvisação sem falar de, por exemplo, de, né, de acompanhamento, por exemplo, né? Assim, todos os bons improvisadores que eu vejo tocando são ótimos acompanhadores, os caras sabem muito, né? Tem muito bom ritmo, né? Conduzem muito bem a harmonia, né? E a mesma coisa são ótimos intérpretes, né? Tocam bem a melodia da música, né? Então acho que Nossa, agora você falou uma coisa. o que eu percebo, Thiago, em geral, é que os alunos que chegam, né? Eu tenho alguma experiência também dando aula, pouco tempo, mas eu tenho alguma experiência. Os alunos que chegam, cara, eles chegam com essas questões
muito latente, né? Né? Você começou com a frase, né? "Pô, o que que você está pensando? O que que você está usando, né?" E aí Uhum. você até fala, você até comenta, assim, mas aí você pede pro cara, né, tocar a melodia, né? O tema da música, né? E eu tô falando isso porque em um dado momento da minha caminhada eu me vi nesse lugar, assim. Um professor me colocou nesse lugar. Falou, tipo, eu não conseguia tocar uma melodia inteira, né? Bonito, Isso, sabe? Interpretar uma isso, melodia. isso, Porque assim, se isso, isso. você não você não vai improvisar bem, bicho, se você não toca uma melodia bonita, bicho, né? Vamos falar a verdade, né? Claro, Então, por que, né? Então, assim, primeira coisa, você falou da transcrição. Cara, fundamental. Mas, assim, começa transcrevendo as melodias, bicho, sabe? isso. Então, Tira... então, deixa eu só abrir um parênteses aqui do que você está falando. Então, gente, seguinte. Primeiro passo é pensa em acompanhar bem e pensa em tocar a melodia, pensa em tocar a música primeiro, entendeu? Depois que você tocar aí uma. Toca. Vai lá, toca umas 50 músicas. Né? Toca umas 50 músicas bem. Né? Saiba essas músicas de cabeça, sem ter que ler, porque afinal de contas você vai improvisar, você não vai ter nada escrito, você está improvisado. Então você tem que treinar a tua memória também a decorar as coisas, decorar as melodias. E aí depois que você conseguir acompanhar bem e conseguir tocar melodias bonito, pensa na voz, pensa que é alguém cantando. Quando tiver assim, a guitarra, estou falando da guitarra aqui, mas pode ser piano, sei lá, qualquer instrumento. Quando a sua melodia estiver aparecendo, estiver expressiva como se fosse uma voz humana, aí tudo bem, aí você pensa em, em, em tirar, fazer as transcrições e tal, naquele papo que eu tava. Pois é, não, que é, pô, fundamental, super, super aconselho, né? Então, assim, Thiago, até porque eu acho que, né, tanto estudar o acompanhamento, estudar a melodia, isso já traz para a improvisação os fundamentos necessários, assim, a respeito das notas dessa melodia em relação à harmonia, né? O ritmo que está sendo Ritmo, usado, o né? ritmo, Exato, assim, a própria articulação. música vai, exatamente, a própria música vai te dar elementos, técnicas interpretativas para improvisar, né? Se você souber ouvir também, né? Você tem que estar atento para ouvir, né? Ah, essa parte B, o clima ficou mais assim. Olha, a intensidade Uhum. aqui muda. Você pode, né, explorar talvez mais isso, né? Então, eu acho que o papo de improvisação geralmente comigo começa por aí. E aí tem um exercício que eu acho que é primário, depois desse estágio aí de harmonia e melodia, que é um trabalho, bicho. Cara, dá um trabalho você tirar uma música, né? Tipo, você estudar uma música bem, né? Dá um trabalho, você fica ali um tempo, né? Tá. Tem música que toca já há 10 anos, né? E você está sempre aprendendo, você precisa estar cultivando aquilo. Então, assim, um exercício que eu acho que é muito interessante, muito primário, é você, por exemplo, variar sobre o tema, né? É o primeiro exercício de improvisação que eu passaria, né? Uhum. Que eu costumo fazer. Que é, cara, divirta-se com o tema, né? Aprenda a Uhum. manipular ritmicamente, melodicamente. Ouve essa melodia de diferentes formas, toca ela de diferentes formas, usa as notas da melodia para criar. Eu acho que isso é um caminho bem Uhum. seguro, assim. Você ainda está na bicicleta com rodinha, né? Eu costumo dizer. Uhum. E aí depois você tira uma rodinha, né? E você vai fazendo as restrições, né? Enfim, aí você é mestre, enfim. Eu acompanho também o seu canal, vejo quanta coisa boa você propõe para os alunos e, enfim, aprendo também vendo os seus vídeos, né? Sua forma de pensar em improvisação, acho que é importantíssimo. E chega nesse lugar aí que você falou, cara, que é a transcrição, que é a questão do vocabulário, né? Lembrando que a gente está falando de improvisação idiomática, né? Que é Uhum. carregada de significados, de restrições que caracterizam aquele gênero, né? Que foi tocado por várias pessoas durante anos, assim, séculos, né? Pessoas Uhum. tocando aquele negócio. Então você precisa estar atento, né? Ouvindo muito, né? Respeitando aquela tradição, para estar de alguma maneira simulando, né? Emulando, claro, com a sua Uhum.
dando a sua pitadinha ali, mas você tem que estar sempre dialogando com a tradição, né? Muito bom, muito boa colocação. E assim, em relação às melodias, quando eu falo disso nas aulas, de, do cara tocar a melodia, eu sugiro que ele, cada hora ele toque com um dedilhado diferente, que ele não fique preso a um lugar só no instrumento, entendeu? Sabe, o som tem que, como é que eu vou dizer? Você tem que estar livre de desenhos, de shapes, dessas coisas. Você tem que estar pensando na melodia. E assim, quando você toca várias músicas, você toca várias melodias, chega uma hora que o seu dedo sabe as distâncias, sabe? É tipo, eu quero pular daqui e ali, eu sei que eu consigo, eu olho, eu já sei. Mas eu não calculei nada, eu sei que daqui dá para pular até ali. Então chega uma hora que você sabe que tora, você já sabe mais ou menos onde está, entendeu? Uhum, Então, de tanto tirar a melodia, você começa a saber onde você pode pular, né? E sem assim, dúvida. se você, eu gosto também de fazer o seguinte: toca a melodia em vários tons. Treina fazer isso para você se libertar daquele tom também. Para você ficar com som na cabeça. Se a gente for cantar, a gente não canta? Se mudar meio tom aqui cantando, você não muda na hora? Então, a mesma coisa tem que acontecer com o instrumento. Porque você já não está mais pensando em dedilhado, não está pensando em nada, está pensando no som. Né? Você está ouvindo o Exato. som. Você está sabendo aqui. Pó, pá, porororiri, né? Se eu estou tocando pop, porororiri, parururu, paruriru. Se eu estou tocando isso em Fá sustenido, pop, porororiri, na melodia eu já mudei. Então eu tenho que ser capaz de fazer isso Uhum, também no meu instrumento, né? sem dúvida, Subir sem um tom, dúvida. subir dois tons, subir. Eu acho que é muito importante. Eu percebi isso ao longo do tempo, treinando as melodias, estudando, quando eu foquei mesmo na negócio de tocar a melodia da música, percebi que depois de um tempo você consegue projetar a distância das notas na sua cabeça. E você não está pensando que é uma sexta, você não está pensando nisso. Que a Uhum, distância é uma sexta, e depois desce uma segunda, e depois sobe. Não, você sabe que a distância é aquela, o teu dedo escolhe os lugares. E aí a gente chega lá no lugar do Gary Burton, que ele fala que com você treinando, fazendo os exercícios, treinando as melodias, vai chegar uma hora que você vai passar essa habilidade para o inconsciente. E aí ele fala uma coisa curiosa, que ele fala assim, pô, às vezes eu estou improvisando assim, e aí tem hora que eu fico me observando. É incrível, né? putz, O cara fala um troço e fala, pô, aí o cara curte o que ele fez. Porque ele tá se assistindo tocar. O cara faz a parada e, pô, que bom que foi assim, né? Ele também tá, ele também tá curtindo o que está acontecendo, pois é, porque ele é um já espectador, né? ele é um espectador, ele também faz Ele parte da consegue, plateia. né? É, Uhum. incrível, cara, Ele está incrível. jogando com, E- com, com e- Você falou do Gary, eu lembrei do Keith Jarrett, né? Ele falou Keith Jarrett. que ele falou uma parada assim, ele falou, cara, quando eu tô improvisando, se eu mandar algum, tem a ver com a primeira frase, né? A primeira pergunta. Se eu der algum comando para meu dedo, eu não consigo tocar, né? Aquilo que você falou, eu lembrei agora. Ele falou isso, ele falou, cara, os meus dedos sabem o que vão fazer. Eles sabem o que tem Uhum. para fazer. E é muito interessante, tem a ver com essa autonomia, né, no braço, né, Uhum. de conhecimento do instrumento mesmo. Passa sem Uhum. dúvida por aí, Tiagão, né? Essa Uhum. capacidade de visualização, de questão não só da visualização, mas da topografia mesmo, né, das distâncias, né? Você passar, né, fazer aquela melodia em diferentes lugares, isso te ajuda na topografia, né, na questão do gesto mesmo, né, no instrumento, Uhum. isso amplia a sua musicalidade, sem dúvida, né, porque Uhum. essa musicalidade ela é atravessada pelo corpo, né, o corpo é que faz a música, né, É. então o seu corpo precisa estar conectado com essas distâncias, né, com a questão visual, né, acho que isso tudo
é bem pertinente, cara. Concordo plenamente. Muito, muito bom. E assim, quando você faz quando você toca a melodia da música, você tem estipulado o que que é o certo e o que que é o errado. É claro que você pode brincar um pouco, você pode alterar um pouquinho aqui, como você falou, já começar a variar um pouco a melodia, mas você tem ali um esboço, né, do que vai ser. Você Sim. não vai mudar totalmente, aí senão você está improvisando dentro daquele tema, dentro daquela harmonia. Então, como você tem já se você sair fora, você vai saber. E aí você vai sempre se obrigar a voltar para essa melodia. Se você se propuser a tocar a melodia da música em vários tons, em vários dedilhados, no caso do violão tem muito isso, né, da guitarra, em vários dedilhados, você vai é, você vai desenvolvendo isso aí que você falou do Keith Jarrett, que é os meus dedos sabem para onde eles têm que ir. E aí o que acontece é que depois nós temos ideias musicais, né? Você pensa, por exemplo, naquilo ali. Eu penso o primeiro acorde. Estou pensando na melodia aqui agora para aquilo. Agora, Uhum. eu consigo encontrar isso no meu instrumento? Quer dizer, se você consegue encontrar a própria melodia da música em qualquer tom, você já desenvolveu essa capacidade de pensar uma melodia e reproduzir ela no teu instrumento. Então, quando você pensar uma melodia que você criou, você também vai encontrar ela, né? Total, total, Tiagão. E isso tem a ver com. E aí você está até usando o exemplo que eu gosto muito de praticar assim também, muita gente faz isso também, que é a questão do canto, né? Uhum, Conseguir cantar, né? Ter essa relação com o canto, né? Enfim, não só com o canto, né? Eu acho que é incrível, que eu acho que na verdade, meu sonho, na verdade, era ser cantor mesmo, né? Era essa coisa, né, mesmo de fazer a guitarra cantar e uhum, isso eu acabo praticando assim também porque me ajuda a minha musicalidade, né? Desenvolver a minha musicalidade. E a questão do ritmo, né? Que pode ser expresso através do canto, mas também que são coisas que, cara, pode ser feito, a gente precisa conseguir realizar além do instrumento, né? Isso você está fazendo, né? Você não está com o instrumento, você está criando uma coisa aí, né? uhum. Você seria capaz, por exemplo, de cantar uma levada, uma batera, todo mundo tem um É, baterista interno, todo mundo tem um tem. baixista interno, e sabe, conseguir batucar isso, conseguir cantar isso, expressar isso com de diferentes formas, né? Não só no instrumento. Isso é uma coisa que eu percebo também que alguns alunos, às vezes estão, a gente, e aí guitarristas em geral, né, a gente está muito preocupado com a questão das alturas, né? A gente dá essa prioridade aí para esse parâmetro sonoro que é importantíssimo. É até uma vantagem que a gente tem, porque a gente se interessa tanto, né, em saber, não, mas o que que eu uso, qual a escala, qual que é o arpejo, não sei o que, e legal, ótimo. Mas eu sinto que a gente pode e deve, né, estar sempre atento nessa expressão dos outros parâmetros também, né? E desse estudo dos outros parâmetros também, né? Tanto da intensidade quanto do timbre, né? A questão do Uhum. ritmo, né? E, enfim, acho que isso tudo tá tudo junto. Não dá para falar de improvisação de uma maneira segmentada, né? Ela está conectada com todo o resto da música. Então, acho que a questão do canto e do batuque para mim é fundamental, bicho. Tudo que eu tô tocando tem que ter um batuque em algum lugar, sabe? Eu preciso ter um baterista interno, preciso ter um pianista interno, um baixista interno, porque senão eu não consigo, né, essa coisa de mesmo tocando solo, né? E principalmente tocando sozinho, você precisa ter essas coisas muito fortes, né? A sua Uhum, concepção rítmica, né? Que tipo de groove você quer fazer, bicho? Né? uhum, Baseado em que você está improvisando essa onda aí? Pá, um uhum, partido alto, mas calma aí. E aí você uhum, às vezes acha que seu problema é, bicho, não sei qual a escala. Bicho, você pode saber três notinhas, velho. E se divertir uhum, pra caramba com três notinhas, né? Essa coisa, né, que a gente uhum. vê, né? Percebe. Às vezes o cara, não, mas eu não sei. E a gente fica, alunos geralmente com
terceirizando e achando que, não, mas tá em outro lugar e fica encucado, aí não, é porque tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Que é um papo, até te perguntar também como é que, desculpa aí, tá aqui, mas eu acho que é um bate-bola, Fala à assim, mas quer vontade. saber também Fala à vontade, então. como é que Bater você papo. Aqui é pra pensa, bater assim, papo. porque Uhum. como é que você lida, assim, com essa questão, né, dessa ansiedade, né? Porque improvisar é um fenômeno musical que gera um certo status, assim, que você precisa, né, se capacitar, isso demora muito tempo, né, algum tempo, né? Isso gera uma ansiedade da galera que está começando, né? Assim, como é que você lida com essa ansiedade? Como é que você trabalha essas questões? Como é que eu lido com essa ansiedade Dos comigo alunos, ou né? dos alunos? Acho que é os dois Aham. casos, porque a gente também é A aluno, gente está tá aprendendo. tá no processo também. Mas assim, lidar com a ansiedade dos alunos, eu, eu costumo falar o seguinte, cara, faz uma coisa de cada vez. Faz uma coisa de cada vez. Porque se são tantas coisas que se você quiser dar conta de tudo, você trava, fica ansioso e fica, como é que eu vou falar? Overloaded. Fica saturado de informação. Então faz Uhum. uma coisa de cada vez, resolve uma coisa de cada vez. Por exemplo, teu acompanhamento está ruim. Bom, então para você improvisar, você precisa ter um bom acompanhamento. Então esquece a improvisação agora. Vai para o acompanhamento. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 2 cursos online. Eu tenho o Música Consciente e o Morfologia dos Acordes. O nome que eu inventei, a gente vai ficando mais velho, a gente inventa nome, né? Aí Vai improvisando, né? vai improvisando. É, o, o Morfologia dos Acordes é para o cara resolver o acompanhamento. Então, às vezes o cara chega e fala, eu quero improvisar. Mas peraí, vamos lá, toca uma música aqui. Aí você vê o cara, você fala assim, cara, esquece a improvisação por enquanto. Você precisa resolver o seu acompanhamento. Aí, por exemplo, nesse caso, o Morfologia dos Acordes vai resolver, porque já está estruturado, é um método para o cara, um passo a passo para o cara fazer, e já tem ali um plano de estudos para ele saber o que fazer. E aí, deixa aquilo de lado e foca numa coisa só. Foca nisso aqui e resolve. Entendeu? Pelo menos melhora aquilo. Chega num. Senão, cara, a gente fica 5 minutos de cada coisa e não faz nada, entendeu? Acho que a gente precisa gastar tempo. Aí, eu vou entrar num outro assunto, olha só. Uma vez um cara falou pra mim, pô, como é que o Bach compôs tanta coisa, né? Bom, para começo de conversa, o cara era um gênio incontrolável, né? Ninguém segurava o cara. O cara era um gênio. E outra coisa, eu acho que naquela época ele tinha muito foco. Ele tinha muito foco, porque hoje a gente tem redes sociais, tem tanta coisa que a gente perde a atenção. E a gente precisa gastar tempo numa atividade para você poder masterizar ela, né? E isso é uma coisa que o Bar, por exemplo, ele tinha. Ele tinha foco no repertório dele e tempo, né? Não tinha essa coisa de, igual hoje, você sai daqui, se desloca para 150 quilômetros, não sei para onde, para tocar e voltar. Era um negócio mais fixo, ele tinha mais tempo, ele gastava tempo com isso. E naquela época também, como que você fazia para aprender música? Você ia até o compositor, cara. E o cara ia te ensinar. E o cara ia te ensinar tudo junto. Ele não ia te ensinar as coisas separadas. Aí você falou do negócio de uma visão holística, que eu também concordo. Nessa época, por exemplo, o cara ia te ensinar as coisas tudo junto. Ele ia te ensinar a compor, a harmonia, técnica do instrumento, tudo junto. Você já aprendia a tocar o minueto dele, ele já te ensinava como é que era para fazer, agora faz o seu, entendeu? Era uma coisa só. Essa coisa de separação, de curso de harmonia, Sim. curso disso, curso daquilo, isso aí é por causa das escolas, né? Porque É, agora você não tem um aluno, você tem vários, então você tem que montar turmas, porque senão você não consegue dar conta. E aí, por conta exato, disso, às vezes a gente acha que as coisas são separadas, né? Harmonia, improvisação, é, exato, mas tudo é música, tudo é uma coisa exato. só, tudo leva a uma coisa só, a uma unidade. É.
o ritmo também. Por exemplo, você estava falando do ritmo. Você vai improvisar, nós, guitarristas, nos preocupamos muito com a questão melódica. Você citou isso. Mas se a gente for parar para pensar, o motivo melódico ele está baseado mais no ritmo, está mais calcado no ritmo do que na melodia. Até porque a melodia deve mudar. Ela deve mudar para que o motivo melódico seja consistente. Por exemplo, você faz Sim. meu coração. Esse é o motivo melódico. Aí você faz não sei porquê, repetir igualzinho. Depois faz bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Quer dizer, o cara tá fazendo a mesma ideia, mas o ritmo é que tá ali. Você parou? Que é pá, 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 Exato. pá, 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 Exato. pá, pá. É isso que faz a coisa ficar bonita. Obviamente ele encaixou as notas e tal, dentro dos acordes e tal, mas a unidade ali é o ritmo. Total, Tiagão. Total, bicho. A Concordo unidade é muito. o... Não é? Concordo Não é muito. verdade? Total. Sim, sim. Eu, Muito isso. eu E... acho, eu acho que a gente como guitarrista, a gente deve se preocupar mais com a questão rítmica, com a questão de articulação, né? Pois é. Você pode tocar pararori, pá, 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 só as notas e você pode interpretar mesmo. Você pode dar vida a essa melodia, né? Sim, sim. Prestando Sem dúvida, atenção, cara. prestando atenção na intensidade. Ó, você falou outra coisa interessante, os elementos do som, né? A altura. Mas a gente também tem a duração, tem a intensidade e tem o timbre. Isso aqui tem que ser explorado, né? Não é Exatamente. só isso aqui. Exatamente. É, Aqui é porque se você não está a pensando. intensidade. Exato, porque quando você não pensa nesse. Assim, claro que você não vai pensar conscientemente, né? Mas assim, quando você não reflete sobre esses quatro parâmetros, que assim, um som para existir, ele precisa ter esses quatro parâmetros. Uma nota para existir, ela precisa ter esses quatro parâmetros. Então, quando você abre mão de pensar em um parâmetro desse, você está deixando o seu dedo escolher sozinho, assim, sabe? Uhum. Né? Se você não está escolhendo a duração ou a intensidade, cara, o seu dedo vai tocar o que der para tocar. E nem sempre o que dá para tocar é o mais bonito, né? A gente É, precisa estudar bastante para que, bicho, o que você tocar, né? Mas até lá você precisa estar refinando isso, né? E esse uhum. refino pode vir junto com o estudo da improvisação, sem dúvida, né? Sem Uhum. dúvida. É. A gente não precisa pensar coisas separadas. Por exemplo, eu preciso estudar as Exato. escalas, e aí você estuda escala assim. Exato. 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 Não é? Peraí, por que Você você já já não pode estar faz isso fazendo música, né? articulado? Você já pensa em variar, em tocar movimentos mais aleatórios para você também desenvolver a sua criatividade e já pensar em tocar Exato. isso articulado, com intenção, né? Em vez de Exatamente, estudar, exatamente. passar 5 anos estudando, pá, 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 para depois pensar, você podia ter ganhado tempo, né? Exatamente, Você- exatamente, né? Já é um estudo idiomático, né, eu diria, assim, também, nesse Uhum, sentido de já pensar, bicho, no tipo de som que eu faço, como é que soa, né? Como é que é o timbre da guitarra, como é que a intensidade da frase, a questão das uhum, durações, quais são as durações mais utilizadas, o que eu preciso construir aqui em relação ao ritmo. Você já vai caprichando ali, né, nessa categoria chamada técnica, né, que a gente vai, uhum. né? Aí você já pode, bicho, já botando umas gotinhas ali de música, né? Que é, Exatamente. né, eu acho que. E de improvisação mesmo, né? De você, como você falou, Uhum, de pensar, bicho, articulações diferentes enquanto você está tocando, pensar em dinâmicas diferentes, pensar em timbres diferentes, a questão da região que você falou, né? Tocar outros uhum. tons e conhecer o braço e ouvir o timbre de cada lugar. Pô, total, Thiago, total. A improvisação é um conceito que extrapola, inclusive, as questões musicais, né? A improvisação é uma coisa da vida mesmo, É, né? E que claro. você pode, né? E que você pode, aí, utilizando na questão musical, você pode estar estudando tudo que você estudar, você pode estudar de maneira improvisada, bicho, né? Uhum. Tudo sempre pensando num determinado quesito, às vezes não dá pra você ficar pensando tudo ao mesmo tempo, aí você restringe, né? Pô, vou ficar pensando aqui só na intensidade, bicho.
bicho, vai ouvir quanto o espectro de intensidade que você tem, como é que você se improvisa com a intensidade, né? Uhum. Né? Você As improvisa com cantoras, intensidade. Exatamente. exatamente. Você Você pode acha tocar que você uma está nota improvisando? só. Você pode tocar uma nota só. Exato, E focar só na exatamente. intensidade. Exato, você está improvisando. Aí a gente entra num outro ponto que é muito bacana, que você precisa de um ouvinte atento, né, para perceber isso, né? Para Uhum. você ver, por exemplo, sei lá, deixa eu ver, sei lá, a Nana Caymmi, né, cantando uma melodia e improvisando completamente, né, Uhum. na articulação da palavra, na intensidade que ela usa no final das frases, quando ela cresce. Isso é Uhum. completamente improvisado, bicho. O Né? No ritmo. ritmo que ela use. Exatamente. Então, assim, é a gente também, como improvisador, se forçar a ser um bom ouvinte e perceber a improvisação em diferentes contextos, né? Não Uhum. só na esfera. Relação escala-acorde. Exatamente, Tiagão, exatamente. Eu acho que a É gente muito superficial. não, é super importante. Eu acho que, assim, utilizando um termo assim de Aham. mercado, é um capital de. Como é que eu diria? É uma coisa assim que a gente sai na frente, sem dúvida. O guitarrista sai na frente, né? Porque ele Aham. estuda, ele tá sempre obcecado por essa parada. Isso é muito legal. Só que, assim, bicho, música não é só isso, velho. Tem muita Aham. outra coisa que aí você vai ficar. Aí, o que que acontece, Tiagão? O que eu percebo, né? Aí, como é muito material, né? Modos e não sei o quê, e, né? E arpejos e não sei o quê, é muita coisa, né? Uhum. Aí o cara, por exemplo, o cara é ruim pra caramba de ritmo, né? Eu tô falando disso porque eu me vi num determinado momento assim, né? Cara, meu ritmo completamente inconsistente, né? A questão da fraseologia, que tem a ver com a articulação, com a dinâmica, né? Como aquilo tá soando, é horrível também. E aí você fica botando a culpa no parâmetro altura. Aí você fica assim, não, Uhum. precisa aprender uma outra escala. Ah, Eu não, não precisa sei. aprender um outro. Eu não estou improvisando tão bem porque eu ainda não sei a escala X. Exato, exatamente, bicho. Isso, cara, isso é uma coisa que eu tenho percebido demais, cara. E tenho trabalhado, assim, pra gente tomar, nós guitarristas e os alunos os mais novos, assim, que estão começando, tomar consciência disso, né? Que às vezes, cara, não é. Aí você pega, assim. Aí eu adoro pegar uns exemplos, assim, né? Tipo, ou eu mesmo às vezes dou, né? Tipo, toca, bicho, cara, três notas. A gente vai tocar três notas aqui e o cara começa a se ver, caramba, bicho, pois é, dá pra groovar aqui com três notinhas, né? Dá pra fazer Uhum. alguma coisa, né? Uhum. Mas assim, eu acho que a gente está sempre perdendo por conta do que você falou aí. Que a gente está sempre sendo bombardeado por uma infinidade de informações, um montão de gente dizendo que você não sabe aquilo ou aquilo outro. É. E isso também é muito difícil para o aluno, eu reconheço também, né? Uhum. E cabe a Uhum. gente dizer, né? Por isso que é importante, tão importante um professor, né? Isso que você faz, né? De Uhum. acompanhar, de investigar cada caso, de Uhum. porque senão fica todo mundo maluco, né? Achando que, né, tipo, se automedicando, né? O que eu vejo É. muito, assim, a galera fica E se automedicando, aí vê o vídeo do Thiago, né? Eu sou teu aluno, aí vejo as coisas tuas, aí tu aí fala eu uma falo de coisa, uma daqui a escala pouco. maluca lá e tu já quer dominar aquela escala, Exato, outro bicho. cara fala Aí, outro negócio. Você fica sobrecarregado e às de vezes você não informação. tem nenhum problema, bicho. Você não tá doente. De Uhum. nada, velho. Você é super saudável e você compra um remédio aqui, daqui a pouco compra outro ali, toma um negócio aqui, um chá que alguém passou. Você não tá Tu doente, tá bicho. Só, bicho, paranoico, só tá bebe água, paranoico. é. É. Exato, bebe água e divirta. Respira, respira, Né? Eu sinto um respira. pouco isso. Não sei como é que você vê isso, Tiagão. Não sei. Não, isso aí que você falou, cara, é muito sério. Você quer ver uma coisa? Já me perguntaram o seguinte: e fulano de tal? Fulano de tal cita um músico que eu, sei lá, não sei quem citar agora, mas assim, fulano de tal disseram que ele nunca estudou nada e ele toca intuitivamente e toca super bem. Ele não sabe a escala alterada, mas ele toca bem. Por que esse cara toca bem? Peraí, tem alguma. O que esse cara tem? Ele ouviu, né? O Fernando Pessoa tem uma frase que dizia assim: nem sou poeta, eu vejo.
A gente pode adaptar para. Eu nem sou improvisador, só ouço, né? Pois é. No caso desse cara, pô, ele ouve, cara, ele tá percebendo a melodia, né? Aí você estuda tudo quanto é escala. Aí o cara faz assim, Ré meio diminuto, Sol 7 Alt, Dó menor, 7. Mas você faz, bom, Ré meio diminuto, eu faço Lócreo com nona maior, e Pois aí o é. Sol 7 eu faço alterado, e aí o Dó menor eu faço, sei lá, escala dórico, ou então é óleo, dessa escala aqui. Aí, pô, aí você vai ouvir o Keith Jarrett tocando, e na hora do Ré meio diminuto ele nem toca, é pausa. Exato. Sensacional isso aí, bicho. É Exato, pausa, né? pô. É pausa. O cara não tocou. Exato, exato. Não, e aí, né? E é isso, né? Aí o cara, vamos supor que ele toque, bicho, ele vai tocar uma nota, duas notas, né? Vai brincar com uma questão de ritmo. Então, assim, é muito maior, né? Eu acho que esse exemplo que você deu é, pô, bicho, batata, sensacional, né? Uhum. Sensacional. É, no entanto, não tira o mérito e a importância desse estudo, Claro, né? claro, Sem dúvida, assim, mas eu claro. acho que, assim, ficar nesse lugar, Thiago, é Uhum. o que eu mais tenho observado, assim, entre os alunos, assim, em geral, eles ficam nesse lugar, bicho, e ficam aquela coisa do loop, né? Você usou um Uhum. termo em inglês, eu não sei se é exatamente isso, overloaded, como é que você falou aí? É O, ca- o- overloaded. é, Sobrecarregado de informação, né? exato, e o cara fica ali naquele negócio ali, né? Uhum. Então, eu acho que esse Eu papo é acho que é isso. interessante. Eu acho que é isso. E assim, é, respondendo uma pergunta que muita gente me faz, eu vou falar um pouco e se você quiser falar também seria ótimo. Que assim, o cara me diz, já me disseram isso. Cara, eu sei essa tralha toda aí que você falou, só que eu tô travado. Você não precisa mais me ensinar escala isso, escala aquilo, modo aquilo, que eu sei. Eu já estudei. Só que eu tô travado. Na hora que eu vou tocar, não sai nada. Pô, sensacional isso aí, bicho. Como que resolve esse cara? Né? Por que, que ele está travado? Será que é porque ele está tentando racionalizar tudo? Cada centímetro, cada milímetro de movimento que ele faz? Como esse exemplo que eu te dei aqui de, nesse acorde, esse acorde, essa escala, nesse acorde, essa escala, nesse... Cara, se pensar assim, é igual você pensar, fazendo uma analogia, é igual você pensar em análise sintática para falar, Exatamente. sabe? Se você souber análise sintática, você vai falar melhor? Você vai adquirir erudição? Vai. Mas na hora de falar, a língua falada é totalmente diferente da língua escrita e pensada num livro de gramática. E aí, acho que esse negócio do travado, eu penso o seguinte: tem que ter o momento de estudar e o momento de tocar. E no momento de tocar, você não vai forçar nada. Você não vai forçar nada do que você estuda. Quando sair naturalmente, beleza. Enquanto não sair, deixa lá. Vai estudando. Continua praticando a escala, tudo que você faz. Mas na hora de tocar, cara, tenta pensar música. Esquece essa coisa toda para você ter um pouco mais de expressividade. Porque senão realmente você fica muito travado. Então penso nisso. Estudar é uma coisa e tocar é outra. Tocar, o momento de tocar é curtir, o momento de curtir a música, de criar, de ser intuitivo, de ouvir o outro, né, de prestar atenção no outro. Às vezes o cara tá tocando, não tá nem ouvindo o que o cara tá tocando ali, o cara tá te É, acompanhando, você não tá nem ouvindo, nem tá prestando atenção no teu colega. Às vezes ele tá é, te ajudando, ou tá gritando assim, cara, calma, e você tá é, focado no seu. Então é é. ouvir mais o outro. E aí, você, no momento de estudar, aí sim, você para e pensa, pô, né? Na gig lá, por que aquela música deu errado? Peraí, deixa eu parar e prestar mais atenção nela. O que ela tem? Esse acorde aqui. Deixa eu colocar esse acorde para tocar e deixa eu curtir um pouco mais essa sonoridade para tentar internalizar, né?
esse som, para Uhum. da próxima vez eu ser mais assertivo. O que você acha disso? Do cara que, que fala assim, eu já sei isso tudo, mas estou travado. Vamos lá. Olha, é porque essa trava, Thiago, ela pode ocorrer por diferentes motivos, né? Uhum. Então, eu posso dar um exemplo. Mas antes, só para não esquecer, né? Porque tem a ver com esse exemplo que você deu, né? Do nosso colega aí. Assim, saber como faz uma coisa não significa saber fazer aquela coisa, Perfeito. né? Então, isso é um ponto importante, assim, de, né? Com que cara que você pegaria o Uber, né? O cara que sabe como dirigir ou o cara que sabe dirigir, né? É. Existe uma diferença muito grande entre saber movimentar as peças do xadrez e saber jogar xadrez. Exato, exatamente, exatamente isso. Eu sei movimentar as peças, mas eu não sei jogar xadrez. Se eu jogar com Se alguém que entregou aí. sabe, se eu jogar com alguém que sabe, eu perco na terceira jogada. Pois é, então, a gente tá muito baseado, né, nessa questão da informação, né, das regras. Pô, eu sei as regras do jogo, né? Tipo, eu sei as Uhum. regras do futebol, eu sei como é que se jogaria futebol, mas você nunca entrou no campo, velho. É, Você nunca botou chuteira, velho. Você nunca foi no é, campinho, velho. Nunca jogou bola descalço. Você nunca bateu um contra com os caras da rua ali do, entendeu? aham. Você nunca. Então, assim, cara, são coisas completamente diferentes. Então, e eu duvido, inclusive, muito que você saiba realmente todas essas coisas que você diz que você sabe. Porque, assim, o saber, né, o Uhum. conhecer alguma coisa, ele Isso tá aí. diretamente ligado com a prática, velho. Uhum. Ah, não, eu sei como se joga bola. Eu sei jogar bola, são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Então, cuidado que também pode ter uma falsa ideia de que você sabe. Beleza, você pode saber, né, as relações ali, né, a escala alterada, você tem isso e isso. Mas, cara, isso é muito pouco, né? Assim, Uhum. saber na música é muito pouco, cara. Acertar É. na música é Entre muito pouco, saber, né? entre saber que a escala alterada funciona para tal acorde e fazer essa escala soar Exato, exato, Tiagão. Tem uma musicalmente, distância. tem uma distância. Tem uma Tem uma distância. Então, distância. assim, acho que a primeira coisa importante falar é essa. E aí a segunda coisa foi como eu comecei a falar, Tiago. Eu acho que, assim, essa trava pode acontecer por diferentes motivos. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma colega de trabalho, não preciso citar nomes, assim, uma musicista incrível. Eu sou apaixonado, compositora, cantora e, enfim, super amiga. Ela me dando mais aulas assim de violão. E aí ela sempre angustiada com a coisa da improvisação e querendo, poxa, cara, mas pô, eu queria tanto aprender, eu sempre bati cabeça nessa questão da improvisação, não sei o quê. E aí a gente começou a trocar, né, figurinhas assim. E assim, resumindo, eu percebi depois de um certo tempo que a trava dela, Thiago, era por uma coisa que você falou, e a resposta está no que você falou. Que ela tinha uma crítica muito alta enquanto ela estava tocando. Né? Então, por exemplo, tudo que ela tocava, ela achava que era ruim. Na hora que ela estava tocando, e não na hora de estar estudando, Uhum. né? Porque você faz isso quando você está estudando, porque aí você para, você investiga, pô, por que isso está soando ruim? Por que que não está legal? É o ritmo, é a nota em relação à harmonia? Enfim, você vai investigar e é natural que você faça isso. Mas assim, e aí eu percebi isso, eu demorei um pouquinho para perceber, mas eu percebi que era assim um extremo senso crítico durante o processo da improvisação, Uhum. que é uma coisa muito problemática, porque é exatamente o contrário, né? Que foi o que você falou, bicho. Você tem que esquecer tudo, curtir aquele momento, não forçar nada, né? Pô, a tua resposta foi perfeita, bicho. Sabe? Ela é De compositora respeitar, bicho, compositora, pô, da pesada. nossa, incrível. E assim, e é engraçado isso, porque eu comecei a criar exercícios, Thiago. Assim, a gente teve poucos contatos, mas eu criei alguns exercícios
que eliminava um pouco as barreiras morais, vamos dizer assim, do processo. Uhum. Vou te dar um exemplo. Então eu botava um beat, tipo, um groove, tipo, um groove de samba, sei lá, qualquer coisa. E aí eu falava assim, cara, a gente vai improvisar só com ritmo. Bicho, não tem nota, não tem escala, não tem harmonia. Você vai tocar ritmo, véio. Toca qualquer nota, assim, pra ela se forçar a tocar errado, né? Tipo assim, pra ela aprender a Uhum. errar, né? Saber Aham. errar e ficar feliz, né? Assim, de tipo, cara, isso não tem nenhuma conexão, né? Mas vamos lá. E aí, e era muito difícil, né? Era uma trava, assim, que. Mas eu comecei a perceber que foi soltando, né? Improvisar, o Uhum. ritmo tá definido e você vai improvisar sobre um acorde com a nota que você quiser, dentro da escala, obviamente, mas com o ritmo Uhum. definido. Ou seja, você vai Uhum. restringindo o material para ir amenizando o sofrimento dessa pessoa que tem um senso crítico muito alto, né? Olha só, posso fazer um comentário? Por favor, por favor. Todos nós somos compositores também. Nós que improvisamos, a gente sempre faz uma música aqui, outra ali, né? E quando você está compondo, o processo é semelhante, mas não é igual. Exato. Por quê? Você escreve uma coisa e toca e fala, não, isso aqui eu não gostei não. Você risca e faz de novo. Na improvisação você não tem essa É, chance. E a gente, exatamente. e a gente cria esse hábito. Por exemplo, quem compõe muito, ele vai criar o hábito da borracha. É, Ele vai exatamente. Pô, apagar, apagar e vai fazer de novo, apagar e fazer de novo. Só que e aí talvez esteja o problema do senso crítico, da autocrítica. Né? Porque assim, exato. não, isso não é o que. Eu sei que eu posso fazer melhor do que isso. Né? Porque É, ela sabe, exato. ela É, sabe aonde ela matou, pode compor. Só que assim, matou, matou. na hora da Ela não. improvisação é igual estar num barco, numa correnteza, cara. Ou você vai ou você morre. Entendeu? Então, Exatamente. você tem que vestir a camisa, né? É. Tem que vestir a Não, camisa e vai, entendeu? total, Pega a linha e total. vai, entendeu? Então, por exemplo, você fez uma coisa errada, em vez de criticar aquilo que você fez, você tenta consertar na próxima. Tenta fazer soar legal, tenta fazer aquilo fazer parte, né? A borracha é o próprio som que vem adiante, né? Isso. E os músicos que estão participando, é, é muito gostoso tocar quando o músico participa e ele entende isso, né? O Lucas, por exemplo, pô, o Lucas é muito assim. O O Fixel, Lucas né? Fixel, ele é Pois é, muito bicho. assim. Pô, ele te dá a mão e vai, bicho. Entendeu? Não Ele erra com importa convicção contigo, né? contigo, ele entra na onda e vai. Ele entra na tua onda. E eu acho que é muito isso, né? Na É. improvisação. E esse exercício aí é fantástico. Eu vou até fazer um pouco disso. Vou até colocar isso um pouco na minha prática e propor isso também para os meus Cara, alunos. cara, sabe É com quem eu errar, aprendi isso? Sabe com se quem eu preocupar aprendi só isso? com o ritmo. E assim, se a melodia estiver errada, paciência. Eu tô focado no ritmo aqui. Exato, exato. Você ia falar. E aí, cara, eu aprendi isso, você deve conhecer. Cara, não sei se você conhece o Rolf, né? Você fez também, foi aluno do intercâmbio, né, da Suécia, Aham, professor de aham. trompete, né, da Claro, Universidade de aham. Örebro. Que era da Big Band. Exato, exatamente. Ele Sei. veio no Rio e ele deu um workshop de improvisação. Bicho, eu nunca esqueci isso. O primeiro exercício de improvisação foi tipo dois, dois, três, quatro. Tipo, 8 compassos para cada um. Tipo, toca o quê? Bicho, qualquer coisa. E era isso, assim, tipo, sei lá, tinha umas 10 pessoas. Cara, é sensacional, porque você podia errar à vontade as notas, assim, você podia tocar qualquer coisa, assim, né? Você ficava Uhum, concentrado no ritmo. Né? Aí do uhum. nada, não, agora você tem que tocar C mínima, né? Ou seja, o ritmo está super Tá estabelecido. definido, aham. Exato. Aí você faz a Mas restrição do não ritmo e aí você improvisa na questão da altura, né? melódico. Aí você e isso com uma cama elástica muito boa, né? Porque é uma coisa mais lenta, assim, uma coisa mais cantável, e não sei o que, você fica super confortável. Isso vai te dando uma coisa
que você matou a pau, cara. Eu nunca tinha pensado isso dessa minha amiga, dessa coisa da composição e da borracha. Mas assim, é de ter a segurança para improvisar, né? De estar Uhum, seguro, né? De não ficar uhum, inseguro, com medo de errar, essa coisa do erro, né? uhum, Isso passa muito pela segurança, passa muito por uma outra coisa que você falou também, que é com os músicos que você está tocando, porque uhum, você, cara, você toca de, por exemplo, Maguinho tá aí, né? Ele até escreveu, estou uhum, resolvendo os meus problemas. aham, Maguinho, a gente sabe, tá todo mundo resolvendo os problemas. Cara, eu toco diferente quando eu toco com o Maguinho, velho. aham, Simples assim. Eu toco diferente quando eu toco Fixel, né? Você sente uma, você precisa de um ambiente seguro, né? Para errar, sabe? aham, Porque você está se expondo, né? Você está aham. falando mais sobre você ali de algum jeito. Você está abrindo seu coração. Então, às vezes, pô, você fala bobagem, às vezes não é tão legal, e aí você É, precisa de uma companhia boa para te auxiliar também, e, tipo, e às vezes para te agulhar também, ó, tá muito bobinho, vambora. O Fixel é campeão nisso, né? O cara que aham, mais me agulhou na vida em relação à improvisação foi ele, assim, né? Então, é isso, é a questão do ambiente de segurança, né, que a gente precisa ter aham, para estudar a improvisação também, né? aham. Ótimo. Pô, muito, muito bom. Eu estava aqui pensando no negócio da improvisação. Ah, sim. O negócio da improvisação que eu falei, de que na improvisação você tem a borracha, eu estava pensando aqui agora. Olha só, na composição, acho que eu falei improvisação. Na composição você tem a possibilidade da borracha. Então, os seus erros ficam só para você. Quem que ouviu os seus erros? Aquilo que você Exato. apagou? Só você. Você só entrega o que você considerou que a Exatamente. sua passou pela sua autocrítica. Então as pessoas só Total. ouvem isso. Agora, na improvisação não tem jeito, as pessoas estão ali participando do teu erro também. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Não, e ter essa consciência, Tiagão, é fundamental, bicho. Senão você É, nunca vai numa jam, você nunca vai, tipo, tocar num boteco, você nunca vai você fazer vai um ficar com show. medo. Exatamente, exatamente. Assim, você precisa entender, bicho, que o erro faz parte. E aí Uhum. entra num outro lance da improvisação, que é um outro estágio, que é muito difícil também pra mim, acho que pra gente, de maneira geral, que é como você transformar esse lixo, né, esse erro, em acerto, bicho, sabe? Essa É, capacidade de, né, bicho, já foi, já virou, sabe? é, É um outro nível de improvisação, né? é. Na improvisação você escreve a caneta, não tem como. é, não tem Exatamente. borracha. Você tem. Tudo tá Exatamente. valendo. Você não tem lixo para jogar, você não tem onde jogar fora. Exatamente. Não tem cesta de lixo, né? Não, Vai ficar ali com você, né? fez, tá feito. Você tem que. Aí você vê o que, que você faz com aquilo. Se você enfeita, entendeu? Aquilo que você Exato. considera lixo, se você. Peraí, deixa eu reciclar isso aqui. Posso talvez É, reciclar na próxima frase, no próximo compasso. Eu posso exato, ressignificar isso. Tem exato. uma passagem que eu ouvi aí do Herbie Hancock, Hum. Herbie Hancock, que você deve conhecer ele falando do Miles, que ele tocando Ah, com o sim. Miles, ele tocou o negócio errado, aí ele fez assim. Aí o Miles ouviu e consertou o acorde. Quer dizer, fez o Exato, acorde fazer parte do exato, contexto exato. com a frase que ele fez, né? Então eu acho que é isso. A Exatamente. gente não tem como jogar fora. Fala, pô, bicho, errou o acorde. Pô, tá valendo, cara. Exato, Agora não exato, tem essa, exatamente. né? E É, quando a não, gente tá total. e quando a gente está improvisando, quando a gente está fazendo um trabalho de improvisação, por exemplo, tem um trio, sei lá, e a proposta do trio é isso, é explorar a improvisação. Eu acho que o ensaio ele deve explorar o erro também. Não pode, no ensaio, errou, para. É óbvio que se desandou de vez, aí não tem jeito, né? Você para e volta. Sim, Mas caso contrário, eu acho que a gente deve tentar levar ao máximo, né? Porque isso é um exercício. exato. Isso se aprende, Se exatamente. E aprende. se Se constrói, você né? faz isso, se você treinou isso, se você treinou É, errar e se virar com o teu erro, na hora que você errar ao vivo, você vai dar um jeito. Agora, se você toda exatamente. hora que você está em casa ou no ensaio, você errou, você para,
Na hora que estiver ao vivo, você errou, você vai travar. Pô, então, pô, essa daí eu já vou até anotar aqui, Tiagão, porque, pô, essa daí é pra mim mesmo, Não é? assim, né? Essa coisa de. Assim, é claro, eu já passei dessa fase, mas eu preciso me policiar, porque eu tenho essa coisa do compositor também, né? De ficar. Então, é uma coisa que serve muito pra mim, você tá falando, Uhum. bicho. Muito mesmo, assim, de. E eu tenho praticado, né? Nos últimos anos, eu tenho treinado muito desse jeito, né? De aprender a cair, né? A Uhum. primeira coisa, né? Sei lá, pega, sei lá, judô, sei lá. É. A primeira coisa que você faz, bicho, é aprender a cair, velho. Uhum. Entendeu? Você não vai Que é o dar que golpe mais vai nenhum. acontecer. É o que mais vai acontecer. Exatamente. Então é Exatamente. bom você aprender logo. Exato. Já aprende logo a cair, porque aí você começa a ficar confortável, né? Aí depois o cair começa a ficar um movimento divertido também, né? Você Aham, começa a é. brincar com o cair, É, com o errar. ele começa a fazer parte do jogo. Ele Exato. começa a fazer Exatamente. parte do falei jogo. Você falou de luta, sei lá, não sei como é que é o termo. É da luta, Da do luta. jogo, Ele né? começa a fazer parte da Do luta. play. Exato, É, exatamente. Ele exatamente, faz exatamente. parte, né? Ele é parte Muito bom. integrante. É. Exatamente. Pô, muito bom. Caramba, que papo legal, cara. Pô, Tiagão, pô, que bom, bicho, conversar com você, bicho. Pô, Muito bom. Adorei o muito papo. bom, bicho. Pô, que isso, eu digo mesmo, bicho. Que já É pode uma. marcar outra aí, me Pô, chama. vamos marcar sim, com certeza. Você Pô, tá a gente nunca falando. tocou, a gente tocou pouco, né, Thiago? A gente nunca tocou, nunca sentou, né, assim, né? Nunca, nunca. Pois é, cara, a gente, Porque assim, pô, bicho. quando você entrou na Unirio? Cara, eu sou de 2013.1. É, 2013. 2013.1, eu É. saí em 2013.2. Aí, pois é, pois Você é. entrou junto com o Lucas. Eu entrei com o Pixel, exatamente. Você, Pixel. Exatamente. Sabe, Você sabe fez outro? arranjo, não? Eu fiz arranjo. Fez arranjo, né? Fiz Oh, que arranjo. maravilha. Eu lembro que assim, a gente se conheceu lá naquela época por conta do Lucas também, que o Lucas também agrega mesmo, né? O Não, Lucas. Lucas, bicho. Lucas é um canalizador, né? Eu tenho que fazer uma live aqui com ele. Ele tá pegadão agora no projeto dele lá, mas assim que liberar, Sim, sim. tem que bater um papo com esse meu amigo. Com É, certeza. e o Lucas é meu conterrâneo, né? Pois é, né? É Nova Friburgo, não é isso? É, exatamente. Olha só, bicho, O que Lucas é meu maneiro, cara. conterrâneo, é. Mas engraçado que Maneiro. a gente se conheceu no Rio. Aqui em Friburgo a gente Olha, não se não se conhecia. conhecia. Não, coisa. Memória. Na verdade, para não ser injusto, a primeira vez que eu conheci o Lucas foi com um amigo em comum, que é o Diogo Rebel, pianista. Eu estava atravessando a rua, Diogo, aí eu encontrei com o Diogo e Lucas. E a gente falou assim, aí o Diogo apresentou a gente e falou assim, aí, esse aqui é o Thiago, esse aqui é o Lucas. O Lucas está voltando agora da Espanha, o Thiago está indo para a Suécia. E a gente Caraca, falou, bicho. beleza e tal, Pô, e acabou. valeu. E ficou por isso mesmo. Aí depois de um ano, sei lá, eu encontrei com ele na Unirio. Olha só, cara. É, Que maneiro, bicho. e que maneiro, né? Muito Que legal maneiro. essas Legal. coisas essas coisas da vida. Mas aí acabou que a Pois gente é. nunca tocou. Porque quando você chegou, eu tava indo embora. Pois é, pois é. E aí tive que correr Pois é, atrás da vida, precisamos minha filha marcar, bicho. nasceu. Ah, A minha pois filha é, então. nasceu logo depois. A minha filha nasceu. Eu me formei em dezembro, minha filha nasceu em abril. Olha E aí só, cara. a vida mudou totalmente e tal. Cara. As coisas tomaram outro rumo. Mas a gente vai sentar ainda vai sentar Com e trocar certeza, pô. ideia, fazer som, com Vamos sim, certeza. bicho. Vamos sim. Pô, prazer conversar contigo aí, bicho. Pô, obrigado pelo convite aí. Pô, obrigado você por ter aceitado. Então tá Nada. certo. Ó, Pô, então, Marcelo, um grande abraço, tudo de bom para você, melhoras, pô, tá? obrigado, E cara. a gente se vê e eu aceito. Se você quiser participar de novo, com certeza a gente marca uma próxima Pô, para falar de algum outro maravilha. assunto específico, tá bom? Pô, Grande abraço, maravilha. pessoal que está assistindo aí ao vivo e o pessoal que tá agora é muito legal isso aqui que eu falo com o futuro. Pessoal do Aham. futuro que está assistindo a gravação semana que vem, pessoal que está na semana que vem aí, ó, está assistindo, não deixa de conferir o trabalho do Marcelo Figueiredo,
que é da pesadíssima, tá? Não deixa de conferir. Valeu, Tiagão. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí. Um Um abraço, abraço, cara. tudo de bom. Até Valeu, mais, tudo de gente. Até bom. mais, gente. Fui. Até mais, gente. Fomos. Valeu.